Hello! Aí, tá me ouvindo melhor agora? Tá cortando um pouco, mas tá melhor do que tava. Mas tá cortando ainda um pouquinho, mas não, vamos lá. Acho que a gente vai começando e vai sentindo, né, Fê? Pronto, eu consigo bem. Tá ótimo. Então tá. Agora eu preciso ouvir você me perguntar as coisas. Ótimo, perfeito. Primeiro, eu vou apresentar novamente, porque eu acho que. Aí, tá bem melhor sua voz. Vai, manda bala. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live, porque eu estou tão feliz, Rafa. Muito obrigada por aceitar o convite. Assim, eu tenho certeza que muitas mulheres vão ficar impactadas pelo conhecimento, pelas dicas e de coisas às vezes tão simples e que nós não fazemos por não ter o conhecimento. E o tema da nossa live é o que devo fazer para engravidar. Rafaela, no começo, né, nutricionista na cidade de Ribeirão Preto, ela faz parte da daqui a pouco ela vai falar um pouquinho. E Rafa, ela é acompanhamento desde a pré até o pós-parto. Ela cuida dos nossos bebês ainda do ventre, então é algo, é um pré-natal totalmente diferente, como você mesmo fala, né? Um pré-natal do século XX. É tudo novo. E, Rafa, eu queria que você compartilhasse um pouco das dicas que eu dei nesse primeiro momento, o básico, sabe? Que coisa. É verdade. Primeiro, eu quero agradecer, Nandinha. Muito obrigada pelo seu convite. Muito feliz de estar aqui nesse momento tão especial, que a gente sabe que, com certeza, muitas mulheres vão estar acessando. Você que está aqui, seja muito bem-vinda e pega esse aviãozinho que fica aí do lado e encaminha para as pessoas que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo, para os casais amigos, né, que estão desejando engravidar ou que já estão grávidos, né, para que a gente possa beneficiar o maior número de pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, né, tá dando eco no áudio, a Lari tá falando aqui do meu áudio. Tenta baixar um pouquinho o seu O volume. som. Isso. Eu baixei aqui. Melhorou lá? Vamos ver, aí o pessoal vai contando para nós, né? Tá dando para ouvir direitinho. Mas assim, como a Nanda falou, né? Eu sou a Rafaela, sou nutricionista funcional, né? Eu tenho essa visão integrativa, né? De trabalho. Eu trabalho desde a pré-concepção até o pós-parto, eco no da Fê. Mas ok, então vamos caminhando. Se estiver muito ruim, né, Fê? Eles falarem para nós, a gente tenta entrar novamente para ver se a gente consegue um áudio positivo para vocês aí, tá bom? Então, como eu estava falando, meu trabalho ele é um olhar mesmo integrativo. A gente olha para o ser humano como um ser integral, não como um ser segmentado, né? A gente não olha por partes, a gente olha para o ser integral que nós somos. E a partir daí a gente consegue fazer uma ressignificação, uma reprogramação de todo o processo metabólico, entendendo que assim a gente dá condições para essas pessoas a encontrarem uma forma harmônica desse metabolismo funcionar. Porque às vezes a gente está com saúde, né? Mas ter saúde plena não é só não ter doença, não é só ausência de doença. Então, quando a gente entende que ter saúde é muito mais do que isso, a gente então começa a experimentar, né, algo muito precioso. Então, a nutrição integrativa funcional tem essa visão integral e eu faço uso desse conhecimento, desse profundo mergulhar, né, no metabolismo das pessoas, que vai levar, então, os casais que desejam engravidar, ou até mesmo eu falo para as mulheres jovens que estão em busca dos seus esposos, né, que estão pedindo a Deus, orando e buscando, né, o seu marido ou os seus esposos, os seus homens que estão buscando seus esposos. Essas pessoas também precisam se cuidar, né? Não só quando querem engravidar. Quanto antes a gente se cuidar e a gente poder ter esse olhar, né, melhor. Então, eu vou atuar desde
essa saúde da mulher, que envolve desde, né, de sempre, até a pré-concepção, a gestação, o pós-parto, a amamentação e a alimentação infantil. Então, eu vou trabalhar nesse universo com essa visão integrativa. Então, esse é meu trabalho, e esse trabalho de pré-concepção foi o que eu também desenvolvi com a Nanda, e ela experimentou, né, com a Nanda, com o Caio, o esposo dela, e a gente foi caminhando nesse processo, que é um processo trabalhoso, de renúncias, mas também de experimentar muitas coisas novas, né? E de ressignificar a saúde para que então chegue essa próxima geração aí, né? Que hoje ela carrega aí no ventre dela a nossa Esther preciosa, que a gente tanto já ama e já crê que ela já vem com um grande propósito, cumprir um grande propósito, já está cumprindo, né? Ainda no ventre. Isso mesmo. Então, a gente entende que esse trabalho realmente é um trabalho muito especial e que muitas pessoas desconhecem. Isso. Então, quando a gente fala de se preparar para engravidar, a gente precisa entender que nós somos seres que temos mais de 100 trilhões de células, né, que compõem o nosso corpo. E dessas 100 trilhões de células, 50 bilhões de células são renovadas todos os dias. Então, imagina que cada célula precisa de aproximadamente 45 nutrientes, para vocês terem ideia. Então, para chegar um nutriente na célula, a gente precisa de um processo muito profundo e detalhado que ocorre dentro do nosso metabolismo, para que as nossas células sejam nutridas. Então, não é só simplesmente selecionar os bons alimentos, né, da boca para fora. Então, o que está na nossa mesa, o que está compondo o nosso prato, mas a gente poder compor esse prato assim, de forma adequada, mas entender que quando entra para dentro de nós esses alimentos, existe uma máquina, né, que é o nosso metabolismo, que vai processar, que vai digerir, que vai absorver, que vai transportar e que também vai excretar. Então, por isso que a gente fala, a gente não é o que a gente come só, a gente é o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente transporta, o que a gente excreta. Então, existe todo um processo dentro de nós que precisa estar em ordem. Então, é essa pergunta que a gente faz. Como está o seu processo interno, né? O fato de você ter saúde e a ausência de doença, não necessariamente você tem uma saúde plena, uma saúde que eu digo que é com vitalidade positiva, né? Então, às vezes você carrega um cansaço, uma fadiga, uma queda de cabelo, uma olheira, uma indisposição, um intestino mais preso, um intestino mais solto, um refluxo, uma gastrite, uma azia, um sono ruim. Tudo isso vai interferir na qualidade do espermatozoide e na qualidade do óvulo da mulher. Isso. Então, a gente entendendo que esses processos todos, quando eles estão bem estabelecidos, a gente vai ter o quê? Um resultado positivo em todas as coisas que acontecerem dentro de nós. E falando de reprodução, falando de fertilidade, a gente vai ter o quê? Um fortalecimento, né, da fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. E o que a gente acredita? Né? A nutrição integrativa, funcional, essa visão integrativa, a medicina integrativa, todo esse universo que tem esse olhar diferenciado sobre o ser humano e a saúde do ser humano. A gente acredita que a genética não é destino. Então, nós temos todo uma história que a gente carrega de genética dos nossos familiares, e que não quer dizer que porque a gente carrega uma história de alguma doença, de algum desequilíbrio metabólico que a gente carrega dos nossos pais, que nós vamos estar fadados a desenvolver. Não, a gente tem sim uma predisposição genética, mas a gente pode modular isso através da epigenética, que é o estilo de vida. Então, quando a gente fala da genética, em cima da genética existe a epigenética. O que é a epigenética? É o nosso estilo de vida. Então, o que a gente come, como a gente dorme, se a gente faz atividade física, se a gente não faz, se a gente lida com o estresse de uma forma positiva ou negativa, tudo isso vai fazer com que o seu gene seja expresso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou seja, a gente tem genes protetores e genes que são, muitas vezes, as nossas variantes genéticas, são os genes ruins, assim, que a gente carrega dos nossos familiares. Então, como que a gente faz? A gente precisa silenciar esses genes que não vão trazer benefícios e ativar
os que vão trazer benefícios para nós, que são o que vai trazer uma série de benefícios. Então, essa modulação, esse apagar ou acender, ativar ou desativar, quem faz é a epigenética, que é o nosso estilo de vida. Então, uma vez que eu durmo bem, eu tenho um sono restaurador, e às vezes você fala, eu durmo bem, só que você acorda cansado, você acorda com dor de cabeça, você tem uma indisposição e uma fadiga crônica, então você não dorme bem. Às vezes você dorme tarde, então você deixa de ter o benefício do hormônio do sono, que tem um poder de desinflamar, o poder antioxidante, que a melatonina ela não é um indutor de sono, a melatonina ela é muito mais do que isso. Então, a gente precisa rever. Será que eu durmo bem mesmo? Então, um estilo de vida que vai fazer essa reprogramação genética que a gente fala. Quando a gente fala disso, a gente entende que quando a gente cuida do homem e da mulher, a gente pode, então, reprogramar os genes dessa mulher durante um período antes de engravidar, reprogramar os genes desse homem, reestruturar a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que estão dentro do nosso intestino, quando elas estão equilibradas, a gente acredita que o intestino é o maestro de uma grande orquestra, que é o nosso metabolismo. Então, se a gente estrutura esse intestino também, a gente reestrutura o metabolismo como um todo. Inclusive, a parede que vai receber o embrião, que é o endométrio, a partir do intestino a gente faz esses processos. Então, quando a gente faz isso, essa reprogramação genética e intestinal, da microbiota intestinal, a gente entende que a gente reprograma esse casal, coloca eles num estado adequado de saúde para receber a próxima geração. Então, a gente acredita que quando a gente faz essa modulação, a gente traz o bebê que é gerado nesse ambiente, né, organizado e estruturado, esse bebê vai vir com a genética já melhor do que a dos pais. Então, a gente consegue potencializar a saúde das próximas gerações. Que geração que eu estou falando? Estou falando da geração dessa mulher e desse homem que se juntaram. Então, a partir daí vem um filho. Esse filho é a próxima geração. E dentro desse filho tem as células germinativas, que ainda dentro do ventre dessa mulher, esse filho foi gerado. Então, essas células germinativas também são impactadas quando a gente cuida bem da gestação e tudo mais. Então, os netos também serão impactados. Então, olha só, a gente impacta as próximas gerações futuras quando a gente cuida dos casais antes de engravidar. Então, eu creio que como uma introdução, né, Nanda, eu tentei, assim, ser bem começo, meio e fim e falar um pouquinho de tudo. A gente pode destrinchar os pilares depois, mas basicamente isso, né? O que eu devo fazer antes de engravidar? Você precisa entender isso antes de qualquer coisa, isso, né, Nanda? Com certeza. E assim, eu escuto muito, e isso aconteceu conosco, nessa questão do sono, por exemplo. Eu sempre dormi bem, dormia super bem. Eu lembro que na primeira consulta com você, como é que seu sono? Eu durmo super bem, só que eu acordava muitas vezes disposta, cansada. Tenho várias amigas que têm esse mesmo sintoma. Ah, não, eu durmo super bem, mas acorda indisposta, acorda cansada. E aí a gente descobre que não dorme bem, né? Acho Nanda, no seu caso, né? Insônia. Isso. E no seu caso, falando do sono, porque a gente tem 5 pilares que regem a pré-concepção e o pré-natal, tá? E, na verdade, a saúde de maneira geral, né? Mas como nós estamos falando dessas questões hoje, nós vamos falar disso. Então, o primeiro é o sono, é o sono. Depois é a modulação dessa microbiota intestinal, e não é fazer cocô ou não, funcionar o intestino ou não. Se não funciona, piora. A gente tem que trabalhar outras questões. Mas às vezes a pessoa faz cocô todos os dias e acha que está tudo bem. Na verdade, não. O desequilíbrio das bactérias intestinais acontece por diversos fatores. Então, a gente precisa fazer essa reprogramação, a gente precisa mudar a alimentação, fazer atividade física e fazer o manejo do estresse, né? Então, nós vamos de 5 pilares. E isso tudo, fazendo tudo isso, a gente reprograma a genética, certo? Então, no seu caso, falando de você, que a gente está compartilhando também um testemunho vivo desse tema, né, dessa live,
A Nanda também tinha glicose, né, o açúcar no sangue, um pouquinho acima do que seria o ideal, né? E era algo difícil de se estabelecer, de se organizar, né, de colocar isso na normalidade. Então, a gente tinha outros parâmetros que a gente fez o exame. Então, dosamos insulina, dosamos hemoglobina glicada, dosamos as vitaminas do complexo B. Por que eu tô falando isso? Porque isso mostra também que ela não tinha um sono reparador, porque a melatonina atua no controle também glicêmico do açúcar no nosso sangue. Então, se existe alguém que tem uma alteração nessa glicose, que a gente sabe que quando você engravida com uma glicose acima de 91, a gente já considera um diabetes gestacional. Né? Então, a gente já vai tratar essa mulher como se ela tivesse esse diagnóstico. Por quê? Porque a gente sabe que isso vem de antes de engravidar, mas se ela já vem com tudo alterado e engravida, eu já tenho que ter esse olhar cuidadoso. Isso. Porque se eu deixar e deixar esse nível achando que tá tudo normal, não tá. Então, no caso da Nanda, a gente reorganizou o sono dela, a gente trabalhou com uma suplementação de melatonina, de complexo B, para a gente colocar ela num sono realmente que seja reparador, porque entre 9 e 10 da noite a gente tem a primeira liberação de melatonina. Isso. E aí todo mundo dorme tarde, né? Fica nas redes sociais com aquela luz nos olhos, isso atrapalha essa liberação. E vocês sabiam que a célula que mais tem receptor de melatonina, que necessita desse hormônio estar sendo bem liberado e produzido pelo nosso corpo, é o óvulo da mulher. E o espermatozoide do homem também é dependente desse hormônio. Então, olha como que é importante o fato de você dormir tarde e não dormir bem. Isso pode levar a mulher, por exemplo, para um envelhecimento ovariano precoce, né? Porque vocês sabem que nós mulheres nascemos com a quantidade de folículos que nós vamos ovular a vida inteira. Isso. Então, o óvulo que eu ovulo hoje tem a influência de um ano atrás. Então, como que está sendo a sua vida? Como que está a qualidade desse óvulo? Como que está a qualidade desse sono? A mesma coisa o homem, só que o homem, ele não nasce com os espermatozoides que ele vai utilizar durante a vida. Ele produz a cada 3 meses, então o homem tem um plus maior. Porque a cada 3 meses ele produz novos espermatozoides. Então a gente tem condições de trabalhar esse homem, de melhorar esse sono, para a gente melhorar a velocidade desse espermatozoide, a qualidade desse espermatozoide, a estrutura dele, a capacidade de andar para frente. Tudo isso vai depender também desse sono. Então, olha que interessante, né? A gente poder dormir cedo já é uma dica. E depois, entre 2 e 4 da manhã, a gente tem a liberação maior de melatonina, que é quando baixa a temperatura do nosso corpo e a gente entra num sono profundo. E aí é quando a gente realmente reseta o nosso corpo. Então, a gente vai é como eu falo que eu brinco com os meus pacientes, que é igual videogame. A gente reseta, volta na fase, no começo. É para isso que serve o nosso sono também, para a gente se reorganizar, fazer todo um processo de limpeza do nosso corpo, para a gente poder acordar no novo dia e acordar bem, e não no negativo de quem não teve um sono restaurador. E isso vai potencializando negativamente a saúde desse óvulo, desse ovário, desse endométrio, desse útero e desse espermatozoide. E desse órgão, desse homem, desse organismo desse homem, que vai precisar de todo um processo de nutrientes, de antioxidantes para formar esses espermatozoides. Imagina a quantidade de antioxidantes que o homem precisa ter, e de melatonina, de coenzima Q10, de selênio, de zinco, de tantos nutrientes, para que esse espermatozoide realmente chegue a ser formado de célula para um espermatozoide verdadeiramente, que realmente tenha uma função potente. A gente tem estudos, Nanda, que falam de alterações, diagnósticos infantis que tem a ver com a qualidade do espermatozoide. Olha que sério. Então, o sono, né, a gente falando da Nanda, das questões, a gente foi descobrindo, então, que ela não dormia bem. Então, a gente precisava não só mudar o horário, a rotina dela, mas também dar condições para ela ter um sono reparador, então potencializar esse organismo para uma futura gestação, né? Excelente. E assim, Rafa, uma coisa importante falar nesse tempo que nós estamos, graças a Deus, saindo, né? Eu creio que a pandemia está quase, né? E aí, no meu caso, depois que eu tive Covid, foi que eu tive essas alterações.
de glicose, né, e de outras coisas, outras taxas alteradas com o Covid. Então, assim, nunca foi tão importante esse cuidado pré-concepção, porque muitas vezes as mulheres não têm esse conhecimento, esse acesso, e estão engravidando, e a gente tem visto tantos casos de perda gestacional precoce, aborto espontâneo, e eu não sei, assim, até quero te perguntar, mas eu acredito que isso tem uma relação muito forte em relação a essa mudança mesmo que o próprio Covid causa no corpo, e muitas mulheres que eu conheço que tiveram Covid não fizeram esses exames, esse cuidado, essa bateria, para ver como ficou esse check-up, né? Como é que ficou o meu metabolismo? O que é que eu tenho de insuficiência, o que é que eu estou com insuficiência, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso repor. E, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde ainda não tem esse olhar, né, esse cuidado, acaba vendo só a sintomatologia local e não consegue ver como um todo. E eu tenho visto muitas mulheres, assim, sofrendo a dor, e aí vem todo um outro contexto, além de toda essa desorganização metabólica, aí vem a parte emocional, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu sou prova viva, eu nunca tive problema nenhum com glicose alterada, e pós-Covid eu fiquei, digamos, pré-diabética. Graças a Deus a gente conseguiu reorganizar tudo isso antes da concepção da Esther. Mas eu sou um caso vivo de que o meu organismo desregulou mesmo pós-Covid. E o que a gente precisa entender, antes mesmo de entender a ação, né, do vírus, a gente precisa entender que, antes de tudo, a gente tem um metabolismo, que é toda essa máquina que funciona dentro de nós, que não funciona de forma segmentada. Então, a gente não pode olhar para o estômago e tratar o estômago, para o intestino, só tratar o intestino. A gente tem que entender que tudo está interligado, que é o que a gente chama de teia de interrelações. Então, você imagina uma teia que está toda conectada. Então, a gente tem que tratar, vamos supor, a gente vai fazer, qual que é a base do preparo da pré-concepção? É a gente modular esse intestino. E as pessoas não sabem. Não sabem que a gente modular esse intestino vai proporcionar um endométrio, que é onde vai haver uma implantação, adequado, receptivo, e não inflamado e alterado. Muitas vezes, quando vem um embriãozinho, ele espelha, ele joga fora, porque ele não está pronto para isso. Então, só o fato da gente modular esse intestino, retirando alimentos agressivos, alimentos inflamatórios, entrando com alimentos que vão trazer reparação, proteção, restabelecer a digestão. Tem muitas pessoas que não digerem bem, então o alimento chega mal digerido no intestino, ativa o sistema imunológico, que afinal de contas 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. Isso. E a gestação é o maior evento imunológico que a gente pode viver. Então a gente precisa programar esse sistema imunológico a partir do intestino de uma forma onde a gente vai, então, promover um ambiente totalmente propício para gestar. E, às vezes, a mulher não está nessas condições. E quando a gente tem a contaminação por um vírus como esse, o que a gente tem que entender? Que ele atua diretamente no sistema imunológico. Então, ele vai atuar agredindo essa mucosa intestinal. E a gente vai acabar tendo uma questão sistêmica. Por quê? Porque o intestino, eles são grandes blocos, grudadinhos com as vilosidades. Então, quanto maior as velocidades, melhor a absorção. E esses blocos, quanto mais grudadinhos no decorrer de todo o intestino, a gente protege todo o conteúdo necessário para ficar dentro do intestino, para ficar dentro, e não para vazar. Agora, quando o intestino ele fica permeado, ou seja, descola essas paredes, o intestino fica vazando, começa a vazar aquilo que é para ficar dentro do intestino e para correr na corrente sanguínea. Aí a gente começa a ter toxinas, alimentos mal digeridos, que vão ultrapassar essa barreira intestinal e vão correr na corrente sanguínea e vai começar a gerar o quê? Um pânico imunológico, uma inflamação. E aí a gente começa a ter deficiências nutricionais, diagnósticos de autoimunidade e diversas alergias alimentares. Às vezes você fala assim, gente, eu sempre comi esse alimento, ele nunca me fez mal, mas agora eu estou tendo uma série de sinais e sintomas que eu estou vendo que esse alimento não me faz bem, né? Então,
a gente começa a entender que esse vírus atua nessa questão da microbiota intestinal, dessa pequena vida que a gente carrega dentro da gente, que são essas bactérias. Nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. E essas bactérias carregam os nossos genes. Então, a gente precisa também entender que essa modulação genética é a partir também dessa reprogramação intestinal. Então, o vírus entra e ataca esse processo. E ele ataca uma organela que chama mitocôndria. E essa organela fica dentro de todas as nossas células. Para você ter ideia, a que mais tem mitocôndrias, mais de 300 mil mitocôndrias, é o óvulo da mulher. Olha que coisa mais linda essa informação. A gente vê assim, como que Deus tem um propósito na família. Porque, gente, o óvulo tem muitas mitocôndrias e o espermatozoide, para quem não sabe, o espermatozoide tem uma cabecinha, depois ele tem uma estrutura mais grossinha e depois vem a caudinha, né? Essa estrutura entre a cabeça e a cauda tem muita mitocôndria. Então, onde que o vírus atua? Ele atua nas mitocôndrias. Então, a gente perde mitocôndria em números desesperadamente, ou seja, a gente perde muitas mitocôndrias e ele atua no portal da mitocôndria. O que é isso? Imagina que a mitocôndria tem uma portinha e entram os nutrientes dentro dela para ela ter essa ação. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a nossa usina de energia. Então, é ela que produz energia e faz as coisas, as reações acontecerem dentro de nós. Então, a gente tem muitas mitocôndrias em todos os sistemas do nosso corpo. Então, o vírus, ele atua justamente nessa portinha. Ele bloqueia essa porta, não entra mais nutrientes dentro dessa célula para ela exercer a função dela. E aí a gente começa a entrar num estado de fadiga, de queda de cabelo. Aí cada um tem vários sintomas, mas de maneira geral, uma fadiga crônica, uma indisposição, aí atrapalha o sono. A gente entra num estado de baixa de saúde quando a gente é pega por esse vírus. E aí, no que diz respeito à reprodução, olha só onde que a gente está atuando. Então, assim, o folículo vai ter dificuldade de amadurecer ao ponto de ser um óvulo de qualidade, e o espermatozoide também vai ter uma atuação aquém do que ele deveria. Exatamente. Então, a gente tem tanto a atuação de dificuldade de engravidar, tem uma infertilidade sem causa, que é a grande maioria das pessoas que vem para nós com todos os exames relativamente normais, mas não tem nenhuma causa efetiva, ela não está engravidando. Então, se a gente conseguir então trabalhar esses pilares todos, a gente pode então potencializar a fertilidade desse casal, né? Mas como, Rafa, que a gente faz? Então, a gente reprograma esse intestino e sabe qual que é o pilar mais importante para a gente aumentar as nossas mitocôndrias em número, na verdade, o único exercício físico. É só com o exercício físico que a gente multiplica as nossas mitocôndrias. E as mitocôndrias, como que a gente faz para a gente nutrir de novo? Como que eu faço para voltar esse portal, essa portinha, voltar a abrir para receber nutrientes? A gente precisa de estratégia nutricional. Existem estratégias nutricionais e vitaminas específicas que a gente coloca numa suplementação, que a gente começa, então, a fazer essas mitocôndrias voltarem a funcionarem, entendeu? E aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar na causa dos problemas, a tratar a causa. E aí, a gente, como Deus é tão perfeito, que Ele fez a gente de uma forma tão perfeita, que na hora que a gente trata a base, o processo de florescer é com ele naturalmente. O corpo já está pronto para florescer quando a gente trata a causa dos problemas, né? Então é isso, Nanda. A gente pode ter reflexo da contaminação do vírus no desejo de engravidar e não conseguir, ou chegar a engravidar e por conta dessa instabilidade, tanto no processo todo de concepção e no lugar onde vai receber esse embrião, estar tão fora do que seria o normal para receber um embrião, o corpo expele. Isso. Ele não consegue, não pode evoluir. E aí envolve um monte de coisa. A gente tem deficiências de vários micronutrientes que a mulher pode estar. Por exemplo, o vírus, ele atua caindo muito zinco. O zinco, por isso que você perde o olfato, porque falta de olfato é falta de zinco, é deficiência de zinco. Então, o vírus consome muito esse mineral. Então, normalmente as pessoas têm uma queda muito brusca. E a deficiência de zinco tem a ver com abortos também precoce. Sim. Então, assim, tô falando uma coisa, vitamina D,
A deficiência de vitamina D tem a ver com questões de aborto, de repetição, enfim. Isso. Tem muitas coisas, né, envolvidas no que diz respeito ao processo de engravidar e o processo de levar uma gestação saudável. Porque uma coisa é você engravidar e gestar e ter o bebê. Tem gente que fala assim, eu não fiz nada disso. Eu engravidei, meu filho nasceu, tá aí, tá tudo certo. Mas será que tá tudo certo, né? Será que não poderia ter algo mais profundo sendo feito, pensando então nesse impacto transgeracional que a gente carrega e que as pessoas precisam saber, né? Que a gente precisa saber que nós carregamos, né? Quem está assistindo aqui, quem vai assistir novamente, em outro momento, a gente precisa saber que nós estamos carregando essa questão transgeracional. Isso. Esse impacto nas gerações vem a partir de nós, a partir do casal, e o homem não é 1%. Ele é 50%, mulher é 50% o papel dele nesse processo. Então não é só a mulher também que tem que ficar correndo atrás, né, Nanda? De fazer, de aquele homem ficar à parte. Não, a gente tem que entender, o homem tem que entender que ele carrega algo muito precioso, né, nesse processo de concepção, de gerar uma vida, né, e uma vida com saúde, com propósito. Eu não sei, eu acho, eu vejo, não sei se é uma realidade geral, principalmente aqui no Nordeste, no sertão, né, os homens têm uma certa resistência, né, de caminhar junto com a esposa nesse processo. Graças a Deus, não foi o meu caso. Meu marido sempre assim, nós decidimos juntos, vamos fazer tudo que precisa ser feito e juntos nós vamos conseguir, porque é o nosso sonho. Mas eu conheço muitas amigas que, assim, o esposo acha que é bobagem, e muitos acham que só a mulher precisa se cuidar. Mas isso foi maravilhoso você falar sobre isso, porque é 50% e 50%. Então, os cuidados precisam ser do casal. No caso do marido que teve Covid, está alguma complicação também? Lógico, com certeza. Quando eu falei de toda essa complicação das mitocôndrias, do processo intestinal, da imunidade, isso acontece tanto no homem quanto na mulher. Isso vai comprometer, então, tanto a maturação desse folículo, a chegada de um óvulo, e tanto o processo de formação do espermatozoide. O homem, ele ainda tem essa facilidade, essa coisa positiva, essa facilidade de ter essa capacidade de produzir novos espermatozoides e até mais velho. A gente não, nós mulheres, a gente tem a quantidade de folículos que a gente vai ovular, né? Nós vamos ovular durante esse período fértil da mulher, que é um período específico, né? Então, assim, tanto para o homem quanto para a mulher, isso que eu estou falando, ele serve para os dois, não é algo para a mulher. O homem precisa entender que ele precisa também se estruturar para gestar, porque ele também vai gestar com a mulher, ele vai participar do processo de concepção e toda a genética dele vai para dentro da barriga dessa mulher, para dentro desse útero, fazer todo um processo ali que vai gerar então o seu bebê, entendeu? Então assim, não tem como a gente falar, não, é só a mulher, pelo contrário, não tem como. Por isso entendeu? A importância dos exames pré-concepção para o casal. Do homem para a mulher. Exato. E não são exames básicos, né, Nanda? Isso. Né, quando eu atendi a Nanda e fui trazendo para ela, né, quais eram as listas, ela ficou encantada. Por quê? Porque nós somos seres, né, complexos, mas ao mesmo tempo, quando a gente entende quando a gente rastreia da forma correta, a gente se torna simples. Por quê? Porque a gente tem todos os dados nas mãos para a gente poder conduzir todas as coisas. Então, é importante a gente fazer toda uma checagem de micronutrientes, de metais tóxicos, né? Exames muito importantes, marcadores específicos, para a gente avaliar como que está a reserva ovariana da mulher, como que está o espermograma do homem. Então, tudo isso a gente precisa ter como ferramentas e dados importantes para a gente desenvolver a conduta específica para cada um, porque somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem uma fisiologia, a gente tem uma bioquímica, a gente tem toda uma estrutura de funcionamento, mas Deus é tão perfeito que cada um, na sua especificidade genética, esse metabolismo funciona de uma forma. Então, aí que entra as variantes genéticas, muitas vezes, né? Então, a gente sabe, às vezes, no caso de uma pessoa que desenvolve uma deficiência, ela tem, às vezes, uma dificuldade
de converter determinados, por exemplo, uma pessoa que tem uma variante genética, que a gente chama também de polimorfismo, que a gente não fala mais assim, mas a enzima que converte o ácido fólico em metilfolato, que é a enzima MTHFR. Então, se a pessoa tem uma alteração nessa enzima, ela não consegue converter a metilfolato. Então, isso tudo pode gerar aborto de repetição, ela pode não conseguir engravidar, a gente pode ter um processo de desenvolvimento do processo gestacional com algumas vertentes que a gente também pode ter como algo que pode prejudicar. Então, tudo isso nos traz dados importantes para a gente atuar individualmente com cada um, né? E isso faz toda a diferença. Então, eu vejo que a gente tem muitas ferramentas nas mãos, né, para a gente poder ajudar os casais, as pessoas. E, assim, a gente não é diferente, Nanda, acho que é importante a gente falar, não é diferente para quem está buscando uma fertilização. Isso. Né? Porque, assim, a gente realmente precisa entender que se então a gente vai ter um processo que vai lá implantar, né, ali naquele endométrio, como é que está esse endométrio? Como que está o corpo dessa mulher para receber? E antes de fazer a coleta, né, para fazer todo o processo de fertilização, como que está o espermatozoide desse homem que vai se encontrar com esse óvulo? Né? Então, assim, não tem como, a gente não foge nunca de trabalhar o casal antes de engravidar. Isso. E uma coisa importante falar, assim, não existe receita de bolo, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, um pré-natal, digamos assim, igual para todos, é uma vitamina, é um suplemento igual para todos, e cada corpo, e cada metabolismo é único e é individual, e através desse rastreamento de todos os exames, desse cuidado pré-concepção, nós vamos ver o que é que tem em deficiência, o que é que tem insuficiência, o que é que precisa equilibrar, qual é o específico para cada mulher, para cada organismo, porque não tem como ser algo único para todas, porque nem todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Então, a minha deficiência vai ser diferente da deficiência da sua. Então, o que eu preciso suplementar é diferente do que você precisa. Então, é isso que a gente precisa trazer essa informação e realmente pedir a Deus que profissionais como você sejam multiplicados pelo Brasil, pelas nações, porque nós realmente precisamos desse apoio, né? Muitas vezes tem tantas pessoas que não têm acesso, graças a Deus por essa live, porque eu tenho certeza que outras e outras pessoas terão acesso, terão esse olhar diferenciado, até mesmo para chegar para o profissional e pedir. Exato. Né? Sim. Exatamente, Nanda. Eu vejo que isso é muito importante, né? Depois que a gente, então, recebe a notícia, né, da nossa tão sonhada gestação, de que maneira, então, cuidar dessa gestação? Então, existe um pré-natal que é totalmente focado no ser individual, no ser único, né? E não tem um padrão, né? Não tem uma suplementação pronta, né? Hoje a gente vê nos mercados, nas farmácias, né? Tantos suplementos para gestantes, que eu acho que até em algumas populações, em algumas mulheres, enfim, a gente até pode fazer uso, mas a minha percepção real sobre isso é que somos únicos. Não tem como a gente generalizar, até porque a gente está gerando uma vida única. Isso. Então nós somos um homem e uma mulher que se uniu, né, que já existe toda uma compatibilidade que vai haver aí dessas duas genéticas se entrelaçando para gerar uma nova. Isso. Como que isso pode ser olhado de uma forma generalizada? Não dá. Isso. Então, a partir dessa questão tão preciosa, tão única, a gente tem que entender, então, que a suplementação também é assim. Exato. Porque um tem uma dificuldade com determinados nutrientes, porque tem variantes genéticas que atuam ali, que dificultam a absorção, outros têm ali em outro nutriente. Então, na hora que você vai montar a suplementação, é uma suplementação montada como se fosse um quebra-cabeça. Quando eu estou trabalhando, porque eu atendo os pacientes, é uma consulta extensa, uma consulta de 1h30, 2 horas, e depois eu fico mais umas 2 horas diante dali dos exames,
montando. Então eu me vejo como um quebra-cabeça, sabe aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, que às vezes a gente não acha essa peça aqui não está encaixando, não é esse o caminho, essa pessoa, por que ela responde assim? Mas, gente, era para responder assim, essa pessoa está respondendo assim, né? O que eu faço diante dessa situação como profissional? Então eu me vejo, assim, às vezes eu fecho o olho, eu me vejo, sabe, montando quebra-cabeça, e cada quebra-cabeça sai de um jeito. Por mais que a gente use, às vezes, substâncias semelhantes, né, que são substâncias do metabolismo, é de um jeito, é de uma forma. Isso. Então, a gente precisa entender que o pré-natal, ele tem todo um olhar profundo e que não dá mais para a gente caminhar acompanhando uma gestação como antigamente. Não dá. Não dá. Essa coisa de tomar o ácido fólico antes, né, que é a fala das pessoas. Então, a gente chama o ácido fólico hoje de folato, né, que é o nome certo. Mas a gente precisa entender que existe um ativo adequado para a gente suplementar. Então, é o metilfolato, mas sozinho não adianta. Então, Exato. tem que ter o metilfolato, com a metilcobalamina, que é a B12, com a piridoxal 5-fosfato, que é a B6, com B1, com B2, com B3. E isso, cada dose vai depender, esse sinergismo vai depender de cada organismo. Então, antes de engravidar, a gente tem que fazer o uso da colina, a gente tem que fazer o uso de EPA e de DHA, que faz o ômega 3 ter uma proporção adequada no começo da gestação, no meio da gestação, no final da gestação. Então, antes de engravidar, a gente não tem só que fazer uso de ácido fólico, como todo mundo diz. A gente precisa de muitos outros nutrientes, de um olhar muito mais abrangente, porque vai ser esse olhar também que vai movimentar a gestação. Então, o pré-natal não pode ser algo padronizado, e sim individualizado e personalizado, né? Isso. E a mesma coisa com relação a essa questão da microbiota. Vocês sabiam que o canal do parto, a forma como o bebê nasce, também vai impactar a vida dessa criança de uma forma muito especial? Então, assim, a gente precisa entender que durante o pré-natal, a gente precisa dar substâncias, alimentos e suplementação de lactobacilos e bifidobactérias, que são os probióticos, para a gente poder dar condições para a microbiota do bebê ter uma microbiota bem organizada, para que a gente previna diversas doenças como diabetes, obesidade, intolerâncias alimentares, ATLV, alergias e sensibilidades, que muitas vezes são diagnosticadas no pós, né, quando o bebezinho está ali, pequenininho. Então, é no canal do parto, quando o bebê passa pelo canal vaginal, que é colonizada o intestino do bebê. A partir de qual intestino? Da mãe. Excelente. Então, imagina você, é nesse canal que essa microbiota vai ser gerada nesse bebê, e na amamentação vai continuar esse processo de colonização ao ponto de fortalecer essa imunidade. Porque lembra que eu falei que o intestino tem 80% do nosso sistema imune? Sim. Então, é a partir daí, dessa profundidade, que a gente vai, então, fazer novas conexões para a gente, então, impactar essa vida na infância e na vida adulta, a partir desses 1000 dias, que é desde a concepção até os 2 anos de idade da criança. Tudo que acontece na nossa vida adulta, o gatilho, o início foi nos 1000 dias, é o que os estudos mostram. E eu ainda tenho um e-book, né, que eu tenho disponível para as pessoas acessarem e comprarem, que chama 1100 dias, muito mais do que nutrir. Porque eu acredito que tem os 90 dias de pré-concepção antes de começar a concepção, que a gente pode impactar esses 1000 dias de tal forma que essa criança e esse adulto do futuro vai ter uma saúde muito melhor do que a das gerações que a gente tem visto, né? Essa nossa geração já é uma geração que está com uma série de questões, né, na saúde. Isso. Então, é muito sério, é tudo muito especial. Então, o pré-natal, ele tem que ser individualizado, com uma suplementação individualizada. Não existe nenhum padrão, nenhuma receita de bolo, como você disse. Isso. Ô, Rafa, a Paula perguntou aí em cima, esses exames, quem passa? Exames mais específicos, o médico, o obstetra ou o nutricionista? Acho que é uma pergunta excelente. A gente tem que entender que o pré-natal, ele não é feito só pelo obstetra, tá? O pré-natal, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, onde todos os profissionais ocupam o mesmo lugar.
Só que cada um na sua expertise, que vai ser uma construção de um quebra-cabeça perfeito para fornecer para essa mulher, para esse casal, o melhor acompanhamento e a gente então conseguir esse impacto que a gente tanto deseja nessa vida nova que está sendo gerada, né? Então, inicialmente, é necessário ter uma equipe. Então, eu como nutricionista, eu posso prescrever todos os exames, mas se a pessoa for fazer pelo convênio, os convênios ainda não aceitam o pedido de nutricionista. Isso é uma batalha nossa que a gente tem buscado, porque a gente tem o direito, mas os convênios só aceitam, por uma questão política e outras questões que não vêm ao caso, eles só aceitam o carimbo médico. Mas como que funciona hoje? Por exemplo, lá no Geração Mãe, que é onde eu trabalho, junto com a doutora Flávia, a doutora Adriele, doutora Carol, que é pediatra, enfim, uma equipe multidisciplinar, psicólogas, enfim. Como que a gente trabalha? Hoje, a princípio, é o médico que prescreve todos esses exames. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar onde tem o pedido todo médico para o paciente fazer pelo convênio. Então, se for no meu pedido, você só vai conseguir fazer particular. Então, é um investimento, né? Que vale a pena? Vale. Mas a gente tem convênio, né? A gente vive numa realidade de vida hoje que todo mundo tem convênio e deseja usufruir, né, dos benefícios. Então, realmente precisa de uma prescrição médica. Então, você buscar um nutricionista que faz o pré-natal do século XXI, né? Que a gente sabe hoje que a Bruna Pitaluga é um nome muito, muito precioso nessa geração, onde ela tem trazido grandes informações, né? Ela realmente é uma profissional incrível que tem trazido essa mudança, né, do pré-natal antigo para um pré-natal atualizado e realmente profundo, né? Então, ela é uma referência, né? E a gente tem visto na internet. Então, é realmente um pré-natal que precisa ser feito por uma equipe. Então, se você for numa nutricionista que tem essa visão do pré-natal do século XXI, que são muitas já hoje, assim, algumas já tem bastante já. Eu creio que terão muito mais. Eu creio que todos os nutricionistas terão essa visão. Esse é o meu propósito de vida também na vida dos profissionais nutricionistas. Não necessariamente você vai conseguir fazer esses exames que o nutricionista vai pedir. Então, você vai precisar trazer o seu obstetra, o seu médico. Por isso é importante de você escolher um profissional que tenha essa visão ou que esteja aberto a vivenciar, né, na verdade, essa estratégia, que é uma estratégia já estabelecida, né? Não tem jeito, é esse caminho. Importante, eu falo pelo caso, né? Pelo que eu estou vivendo. Eu sou como a Rafa, o testemunho vivo. No meu caso, por exemplo, a Rafa, eu faço acompanhamento com ela desde a pré-concepção e agora durante a gestação, até pós-parto e a alimentação da estreia, enfim. É uma jornada junto. E a Rafa pede esses exames a cada 60 dias. E aí sempre eu faço tudo certinho. São exames completamente diferentes do que é pedido atualmente pelos obstetras. E assim, é tão incrível que você tem um acompanhamento, um suporte tão diferenciado. E, no meu caso, recentemente, 2 enzimas hepáticas alterou um pouquinho. Como é que eu soube? Porque eu faço esse acompanhamento. Se não fizesse, não teríamos como saber, porque eu não tenho nenhum sintoma. Então, a importância desse acompanhamento, porque aí a gente já investiga, já vê o que está precisando, o que tem de déficit, o que tem de suficiência, o que é que vai reduzir, o que é que vai equilibrar, o que é que vai aumentar. Para quê? Para que não venha trazer nenhum problema futuro. Se eu não tivesse sendo acompanhado, tivesse feito desse acompanhamento, o que poderia acontecer? Poderia acontecer uma síndrome de HELP, um problema mais grave que poderia ter sido evitado e que muitas mulheres acabam sofrendo e passando por isso sem saber por quê, porque não tem esse tipo de acompanhamento. Então, tem muitas coisas que podem ser evitadas, né, para a mãe e para o bebê, se você tem um acompanhamento diferenciado.
Isso, exatamente. E é o que você falou, né? A cada 60 dias, né? A cada 2 meses nós estamos ali olhando para a alimentação, olhando para a suplementação, olhando para os exames e fazendo essa interconexão entre todas essas informações e desenvolvendo a conduta. Então, cada um é um. Isso. Cada bebê que está sendo gerado é um bebê. Então, não tem como a gente padronizar. Isso. Chegou, né? Chegou o tempo. Eu acho que não dá mais para a gente caminhar da mesma forma que a gente caminhava. Nós precisamos caminhar de forma diferente, né? Eu vejo hoje as redes sociais estão com tantas informações e há 20 anos, há 18 anos atrás, quando eu me especializei na nutrição funcional e que a gente falava de modulação de microbiota, de sensibilidades alimentares e que a gente era visto tudo como os nutricionistas funcionais como os meio fora de noção, né? E, na verdade, hoje a gente vê aí explícito nas redes sociais esses conceitos e a gente vê que tudo aquilo que tem profundidade, né, que é descoberto de uma forma como ela realmente não tem como, né, ser uma inverdade, né? É a mais pura verdade, né? A gente entender que ir no nutricionista não é ir no nutricionista para emagrecer, mas é entender que nós somos movidos a nutrientes, então nós precisamos, se alguma coisa não está no lugar, é porque nós estamos com alguma deficiência que a gente precisa reprogramar. Se existe excesso de peso, é porque o metabolismo não está bem, então a gente precisa reprogramar esse metabolismo para que, então, naturalmente, o corpo elimine o que está em excesso. Então, a gente também tem que mudar o conceito da busca por um nutricionista, né? A gente acha que a gente só vai no nutricionista para emagrecer, e o nutricionista não foi feito para isso. O nutricionista foi feito para muito mais do que isso, e, na verdade, o emagrecimento, ele é só uma consequência, ele não é o objetivo e o propósito do nutricionista. Pelo contrário, né? Então, eu acho que isso também, né? A gente mudar esse conceito na vida das pessoas. Isso mesmo. E assim, Rafa, quando realmente esse preparo né, para a gente diminuir os riscos maternos, né? Então, exatamente, é importante. E assim, realmente é fazer essa programação metabólica adequada, né? Para a gente ter reserva. Eu lembro que você falou muito bem, já estamos quase terminando, o tempo está tão gostoso. Como cada organismo é único, no meu caso especificamente, eu tive muitos enjoos, principalmente no primeiro trimestre, e eu ficava preocupada, né, porque eu vomitava bastante. Você não se preocupe com a questão da suplementação, porque você tem reserva, você se preparou antes. Então, por mais que eu não conseguisse, muitas vezes, tomar suplementação, eu logo tomava, vomitava. Eu lembro demais as suas palavras. Fernanda, fica tranquila, você tem reserva, foi feito um bom preparo antes. Então, vai dar tudo certo. E aí a importância, né, da mulher se preparar antes, porque você não sabe como é que o seu organismo vai se comportar. Exatamente, é isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante, que é a programação metabólica, que é o que a gente chama esse processo gestacional quando a gente cuida, né, do pré-natal. Então, a gente vai programar, olha que lindo, né, a gente poder programar, dar todas as condições para que esse bebê seja gerado, né, a gente sabe o quanto que é importante a gente ter níveis de ferritina, por exemplo, acima de 80, engravidar já com esses níveis, porque a gente acredita que o ferro, ele é um mineral mais importante, um dos mais importantes no desenvolvimento cerebral, né, então a gente sabe que principalmente nas primeiras 9 semanas de gestação, onde o cérebro ele tem uma grande formação dele, onde forma praticamente tudo no bebê, depois tudo, né, nessa fase inicial, onde depois o bebê vai se desenvolver durante a gestação, é muito dependente de ferro. Pra você ter ideia, o cérebro do bebê, o bebê para desenvolver o ferro todo que o bebê recebe, 100% do ferro que ele recebe, 60% é para o desenvolvimento do cérebro. Então, a gente vê mulheres extremamente deficientes de ferro, né? E aí, isso tem uma série de impactos, né? Inclusive em diagnósticos sérios na criança, né? A gente pode falar aí até em questões de autismo, tudo isso aqui é um assunto muito complexo, profundo, e que tem outros pilares que regem, mas uma das questões tem a ver com a deficiência de ferro. Para vocês terem ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tirou de 6 meses, passou para 3 meses a reposição do ferro na criança, no bebezinho. Por quê? Porque
a mãe teve deficiência, na pré-concepção entrou já com baixa ferritina, e a gente não faz mais uso de suplementação via oral de ferro. Não é a estratégia ideal. E a gente não tem tempo hábil na gestação para esperar o ferro via oral gerar a ferritina, que é esse estoque de ferro que nós precisamos. Então, a gente sabe que tem que ser endovenosa essa reposição, tem que ser endovenosa. Então, assim, por isso que a gente precisa da equipe, porque eu, como nutricionista, não posso prescrever essa suplementação endovenosa, mas o médico vai dar esse suporte para o nutricionista, e o nutricionista para o médico, com os outros nutrientes que vão compor essa absorção de ferro, que vem da alimentação e da suplementação. É tão lindo, é tão maravilhoso a gente entender que é uma rede de apoio que começa desde a pré-concepção na vida desse casal, né? Para a gente resgatar a forma de nascer, a gente precisa mudar a forma de nascer. E a forma de nascer se muda na pré-concepção. Eu fico emocionada de falar porque é um propósito muito maior que a gente carrega. Então, assim, mudar a forma de nascer começa ainda na pré-concepção, antes da criança existir. Isso mesmo. E depois que ela nasce, ela poder nascer da forma que ela foi, de uma forma respeitosa, não mais agendar uma cesárea sem necessidade. Não estou dizendo que cesárea não é boa. A cesárea, ela salva vidas, só que ela tem que ser bem indicada. A gente precisa dar a oportunidade da mulher experimentar a fisiologia do nascimento, que libera ocitocina, que traz conexão entre o pai, a mãe e o filho. E isso não foi tirado, a forma de nascer. A gente sabe que quando nasce cesárea, para a gente colonizar a microbiota do bebê é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, olha o quanto que a gente tem sofrido, né, o resultado de tantas coisas que são práticas, que são padronizadas. Não vejo que é esse o caminho. Isso. Eu vejo que é um caminho muito mais profundo, que a gente precisa se voltar. Eu acho que os pais precisam se voltar para a verdadeira maternidade, né? A maternidade não é só pensar no enxoval